Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, caríssimos. Deus abençoe essa nossa reflexão agora, nesse momento. Bom, então aqui no canal Missão Redenção, nós iremos partilhar a segunda carta de João. João é o apóstolo do amor. Essa carta é muito pequena, uma carta muito simples, porém a simplicidade na espiritualidade se torna profunda. É uma profundidade de apóstolo mesmo. É um carinho do apóstolo aqui que faz primeiro um elogio, né? Um elogio, ele diz: olha, eu estive aí, me alegrei, porque alguns andam na verdade conforme o mandamento que temos recebido do Pai. No versículo 4 você encontra isso. Então esse elogio, João está então feliz porque ele encontrou pessoas que caminham na verdade. Ou seja, nós pregamos e não foi em vão. Não foi em vão. E aí depois ele alerta, então um elogio e um alerta. Ele alerta sobre os falsos profetas, tá? O anticristo. O que é isso? Pessoas que irão pregar e não irão pregar no nome de Cristo. Falsas doutrinas, tantas coisas que nós podemos entender hoje como o anticristo, tá? Que não condiz com as coisas da igreja. E aí, nesse alerta, São João diz o seguinte, no versículo 9, você pode conferir aí na segunda carta dele. Versículo 9: todo aquele que caminha sem rumo e não permanece na doutrina de Cristo não tem Deus. Que frase forte, que chamada de atenção aqui. Esse alerta e essa cobrança. Olha, ficai atentos às pessoas que estão acostumadas demais, como diz São Paulo lá nas suas cartas, pessoas acostumadas demais em fazer nada. Essas pessoas que não têm rumo e não permanecem na doutrina, não tem Cristo, não tem Deus. Caríssimos, isso é muito sério, muito grave. Eu tive uma professora na faculdade de filosofia, enquanto nós estávamos colando o grau, ela foi a nossa mentora, digamos assim, do curso, né? E ela fez uma palavra que nós pedimos a ela, que ela falasse um pouco da nossa colação de grau. Então ela disse o seguinte, uma frase muito simples: olha, vocês são determinados, corajosos, porque como eu sempre disse para vocês, quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Vamos trazer essa frase aqui para a nossa vida hoje de cristão, de católico. Nós sabemos onde nós queremos chegar? Se não sabemos ainda, então qualquer lugar serve. Qualquer pessoa serve. Qualquer conselho serve. Qualquer coisa, qualquer ideia serve. Qualquer conhecimento serve. E não é assim que tem que ser as coisas. Tá? O cristianismo não é uma religião de ideias, não é uma religião facultativa, uma coisa que... Não, é a essência da vida humana. A encarnação trouxe a salvação para a humanidade. Então veja, o apóstolo está dizendo, nós precisamos ter caminho, ter rumo. Nós podemos encontrar então em João 14,6, Jesus Cristo dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou, ego sum, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós temos caminho, nós temos verdade, nós temos vida, porque o nosso rumo, nós estamos indo para o céu. Sabemos onde vamos chegar. Lembra daquela música do Dunga? O meu lugar é o céu, lembra disso? Nós sabemos onde queremos chegar, nós queremos chegar no céu, meus amados. O céu é o nosso lugar. Portanto, nós não somos um vagabundo que andamos por aí vagando às noites sem saber o que fazer e o que dizer. Não, não, não. Nós temos sim uma direção, um caminho. E alguém que caminha conosco, que já está junto do Pai e caminha conosco, nos dá a graça dos sacramentos da Eucaristia. E é aqui que eu quero falar, a segunda parte dessa chamada de atenção de São João. Ele diz o seguinte: todo aquele que caminha sem rumo e não permanece na doutrina de Cristo, não tem Deus. Doutrina de Cristo. Qual é a doutrina de Cristo? É a doutrina da igreja. A doutrina da Igreja Católica. Essa doutrina tão belíssima. Essa verdade de 2000 anos que tem
formado homens e mulheres santas, que tem formado crianças santas, como São Domingos Sávio e outros santos, Santa Bernadette. Homens e mulheres santas, 2000 anos de história, a doutrina da igreja é infalível. Nós precisamos abaixar a nossa cabeça e não deixar que o mundo molde as nossas ideias e nossos pensamentos, mas a igreja, a verdade de Cristo, imutável, infalível, molde o meu coração, os meus pensamentos, e que a igreja molde sim as minhas ideias, que ela molde sim as minhas intuições, que ela molde sim a minha motivação diária, o rumo que eu tenho que dar na minha vida. Tem gente falando, não sei se eu caso, se eu compro uma bicicleta, não sei o que eu faço da minha vida, todo mundo falando de vocação, eu estou perdido. Será que você realmente está sabendo para onde você está indo? Nós realmente sabemos para onde queremos ir, nós queremos ir para o céu, meus irmãos. Então você tem a resposta da sua vocação. A sua vocação é ser santo. A sua vocação primeiro é ser santo. E deixa Nossa Senhora te acolher como filho predileto e colocar você no caminho certo. Tá? Eu sempre falo para alguns amigos assim que está começando na caminhada e assim como eu estou aprendendo agora também essa verdade tão maravilhosa. Se eu tenho um pensamento, um jeito de pensar que eu achava que era o certo, quando eu descubro na Igreja Católica que a Igreja sempre ensinou de outro modo, de uma maneira diferente do que eu penso, eu preciso mudar de opinião na hora. Na hora eu mudo de opinião. Porque são 2000 anos de história para comprovar essa verdade provada e aprovada na fé, na carne dos mártires. Então, já ganhou. Eu não tenho mais como competir. Não é uma mera opinião, é uma verdade fundada. Então eu já mudo de opinião, eu mudo de ideia, eu mudo de vida, eu mudo totalmente. Eu pensava assim, mas eu descobri na igreja que a igreja pensa diferente, então eu penso como a igreja. Porque quem permanece na doutrina de Cristo, quem não permanece na doutrina de Cristo, não tem Deus. Eu quero permanecer na doutrina de Cristo, que é a doutrina da igreja. Corpo místico de Cristo, a igreja. Que maravilha essa carta, irmãos. Então, vamos rezá-la. Pega lá o versículo 4 da segunda carta de São João e o versículo 9. Faça essa meditação hoje. Se eu ajudei, que bom. Se o Espírito Santo vai mover você a outros voos, melhor ainda. Mas é isso que Deus coloca no meu coração e vamos pedir a Nossa Senhora, repetindo aqui, que ela nos acolha como seus filhos prediletos e nos coloque, tá, no rumo certo, na doutrina certa, que é Cristo, que é Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fica com Deus, amado. Salve Maria.